E lá dentro eu comecei a compreender isso, né? E eu comecei a ver Deus trabalhar no coração daqueles homens, né? Homens que matou crianças, homens que matou famílias, homens que roubavam, né? Você tinha crimes de todo jeito. A minha galeria era uma das galerias onde você tinha os prisioneiros mais violentos ali. Então você via de tudo, né? Homens de todo jeito. E é gostoso você ver o trabalhar de Deus, porque nesse culto que a gente fazia de madrugada, você via aqueles caras, né? Que era terrível, que era o, o monstro para a sociedade, chorando igual criança aos pés de Jesus. E isso foi mudando a minha visão daqueles homens, né? Ver que lá dentro Teve tem um ser alguma humano. conversão? Teve várias, teve várias, né? Várias. Eu lembro um dia que minha mãe me visitou e ela levou para um amigo meu, um rapaz que estava participando do culto com a gente, um CD de hinos de louvores, né? E no outro dia ele veio chorando para mim e falou: Maurício, ninguém pensou na minha vida espiritual. Eu ganhei muitas coisas, ganhei moto, ganhei armas, ganhei dinheiro, ganhei droga, mas nunca alguém pensou na minha vida espiritual, nem meu pai, nem minha mãe, nem minha família. E ele estava emocionado por causa disso, porque alguém pensou na vida espiritual dele. Né? E isso aconteceu porque você comentou com a sua mãe? Minha mãe, quando ela começou a visitar a gente, eles mesmos, né? Minha mãe, eu perdi minha mãe lá dentro da cadeia, Joel, porque ela era mãe de todo mundo. Ela ia lá, ela me visitava no sábado, e às vezes tinha sábado que eu nem conseguia falar com ela. Porque ela ia passando de cela em cela, conversando com o pessoal. Então eles testemunhavam para ela do culto, do que estava acontecendo, né? Então isso foi natural, assim, né? E ela foi, como ela tinha acesso lá fora, ela foi podendo trazer, né, Bíblias, trazer CDs de louvor, de adoração, né? Então isso foi muito gostoso, como Deus foi preparando as pessoas para poder abençoar aqueles lá dentro. E teve um momento lá que foi muito marcante também, que um senhor de Louisiana, ele foi preso. O senhor, ele não era criminoso, foi um momento da vida dele, a mulher dele traiu ele, e ele foi para matar a mulher e a sogra entrou na frente e ele matou a sogra. Né? Daí lá que eu fiquei sabendo que matar a sogra era crime, né? Até então, não é brincadeira, viu? Todas as sogras é brincadeira, viu, gente? Eu também, eu amo a minha também. Não, sogra é um presente, sogra é um presente. Deu o maior presente pra gente, né? Que é a esposa, né? Sogra é maravilhosa. E ele foi preso por causa disso. E esse agricultor, né, por causa da situação, a gente sabia que logo ele sairia para responder em liberdade, né? Ele iria responder, mas em liberdade. E ele tinha feito uma cirurgia de câncer do esôfago. E meu pai, naquela época, meu pai tinha uma agropecuária em Campo Mourão. Né? Na época era a maior da cidade ali, da região. E ele conhecia meu pai. Né? Lá na cadeia, a gente conversando, ele falou que conhecia meu pai. E um dia ele acordou a gente, uma tarde assim, eu estava na cela, ele foi lá me chamar na cela, porque ele tinha feito a cirurgia do câncer de esôfago, mas estava voltando o câncer, né? E ele foi lá chamar a gente, porque estava com muita dor no esôfago por causa do câncer. E aí eu peguei os presos que participavam do culto com a gente foi lá orar por eles, né? Falei, gente, olha que loucura, né? Os presos, né? Ele era um homem influente, fazendeiro, ele podia pedir para um pastor vir lá visitar ele, orar por ele, né? Mas a dor era tanto que ele apelou aos presos, né? E a gente foi lá, aquele monte de preso, orando por eles, os caras tudo tatuado, tudo, né, mais ou menos feio. Quantos presos que tinha? Nós devíamos dar uns 10 presos. Né? E a gente orando por ele, intercedendo. E aí logo, uns 2 dias depois, ele já saiu. E aí depois de um tempo, ele foi na loja do meu pai testemunhar que ele foi curado do câncer lá dentro, por aquela oração. Foi curado do câncer. Né? Ele foi lá na loja do meu pai para falar o que Deus tinha feito, né? Então, assim, foram momentos maravilhosos, né, que a gente viveu lá. Teve um outro episódio que a gente viveu lá, que a gente viu o milagre de Deus, um momento que começou um princípio de rebelião. Né? Quem nunca viu isso acontecer dentro da cadeia é horrível. Porque quando eu entrei lá, Joel, e vi aquelas, né, são paredes grossas de concreto e tem chapa de aço no meio, né? E aquelas portas das grades, puro aço. E eu olhava aquilo e falava, poxa, não tem como quebrar isso, né? Mas na rebelião, em questões de minutos, eu via os presos quebrar tudo aquilo, abrir porta. Eles estavam tentando abrir o seguro, que é um lugar onde ficam os presos que são ameaçados de morte dentro da cadeia, né? Então a primeira coisa que na rebelião eles tentam quebrar o seguro, eles matam alguns presos e os outros eles pegam de refém para a rebelião.
Isso estava acontecendo e estava quase na hora da nossa reunião, do nosso culto. Era de madrugada. E o pessoal os presos começaram a me procurar, preocupado com o culto. Falaram, Maurício, e agora? Como que a gente vai fazer? Né? Tá quase na hora do culto e estamos em rebelião, o que vai fazer? E aí? E aí o pessoal colocando tênis, colocando, né, calça, falando, Maurício, se prepara, porque vai vir a tropa de choque. E eles entram, né, bala de borracha, que é só assim para controlar a rebelião, não tem jeito. Né, bala de borracha, aí vira um inferno lá dentro. Né? Daí tem que ficar todo mundo pelado dentro da cela. As experiências que eles me contavam, né? Você fica todo mundo pelado dentro da cela. Você não chegou a passar por isso? Não. Aí que foi. Começou a rebelião, e aí a tropa de choque já estava na porta da cadeia, porque lá, como não é presídio, né? É cadeia junto, anexo à delegacia, quem cuida é a Polícia Civil. Uhum. Quando a militar é chamado, a tropa de choque, o delegado entrega a chave da cadeia na mão da polícia militar e aí eles que vão comandar. Né? Enquanto eles não colocar em ordem a cadeia, eles não vão devolver para a polícia civil. Né? E a tropa de choque estava lá na frente, né? Dando tiro de borracha, assim, era uma grade com uma lâmina de aço, eles dando tiro assim para deixar a gente com medo lá dentro, né? E o pessoal me procurando, Maurício, e agora? E o culto? Falei, só tem uma solução, vamos orar. E aí a gente se ajoelhou lá na cela, o pessoal do culto, enquanto os outros estavam quebrando a cadeia, já tinham quebrado, aberta outra galeria, já tinham juntado as duas galerias. E a gente começou a orar dentro da cela. E as coisas começaram a se acalmar. A tropa de choque não entrou, só entrou o delegado e mais um ou outro investigador junto. Aí eles pegaram de volta o cadeado lá da grade, lá da frente, e eles deixaram a gente dormir aquela noite com um baita de um buraco lá na grade, para que no outro dia viesse alguém para soldar lá. E aí o pessoal lá dentro, mais experiente, de cadeia, veio testemunhar, falou, Maurício, nunca aconteceu isso. Né? Toda rebelião, quando acontece, eles acalmam, a gente vai dormir todo mundo trancado dentro da cela. Aí uma cela que é para 4, 5, fica 15, 20, né? Falou, nunca aconteceu isso, né? Agora a gente vai dormir com um buraco lá na frente e o delegado vai deixar a gente dormir desse jeito. Vocês ficaram o tempo inteiro em oração. Em oração, intercedendo ali em oração, né? E as coisas foram se acalmando, né? Se acalmando. A tropa de choque não precisou entrar, eles já, né, foram embora. E aí o delegado entrou nesse acordo com a gente, deixar a gente dormir lá com aquele buraco lá na grade.